sua dor de cabeça não é normal. Aquela tensão nos ombros que não some com o alongamento. Aquele aperto no peito quando você lembra daquela briga com a sua mãe. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que algumas dores simplesmente não somem, não importa o que você faça? Você acorda de manhã com o corpo pesado, como se estivesse carregando um saco de cimento invisível. O café que você toma não faz efeito. Os remédios só aliviam por algumas horas e a dor volta mais forte. Você já foi no médico, fez todos os exames e a resposta sempre é a mesma. Não tem nada de errado com você. Mas você sabe que tem. Você sente isso no fundo do estômago, naquele nó que não some há meses. Esse nó não é só físico. É a sua alma gritando. É o seu corpo espiritual tentando te avisar que algo não está certo no seu caminho. Você está vivendo em desalinhamento com a sua verdadeira frequência. E o seu corpo está reagindo como um alarme de incêndio. Mas você está treinada para ignorar os alarmes? Não está. Pense em como você se sente quando está em um ambiente cheio de fumaça. Você começa a tossir, seus olhos ardem, seu peito se fecha. Se você continuar respirando aquele ar contaminado, vai acabar desmaiando. Mas se você abre a janela, corre para fora, respira fundo, o seu corpo se recupera em minutos. Essa é exatamente a mesma coisa que está acontecendo com você agora. Aquele aperto no peito que você sente quando lembra do seu chefe gritando com você não é só estresse. É o seu corpo espiritual dizendo: este ambiente está me sufocando. Aquela dor nas costas que piora quando você pensa em pagar as contas não é só tensão muscular. É a sua alma dizendo: este padrão de luta está me destruindo. Você já percebeu como as dores aparecem nos mesmos horários? Como aquele enxaqueca que chega toda sexta-feira à tarde. Quando você lembra que no final de semana precisa ir visitar a família, que você não suporta. Ou aquela azia que só piora quando você recebe uma mensagem da sua irmã, reclamando da vida dela pela milionésima vez. Isso não é coincidência. Seu corpo está operando como um sistema de GPS espiritual. Quando você ignora as mensagens, ele aumenta o volume do alerta. Quando você continua dirigindo na direção errada, o GPS começa a piscar a luz vermelha e tocar aquele barulho irritante até você prestar atenção. Mas aqui está a verdade nua e crua que ninguém te contou. Você não está doente. Você está fora de sintonia. Você está vivendo em uma frequência que não combina com a sua verdadeira essência. É como se você estivesse usando sapatos 2 números menores. Você pode até aguentar por um tempo, mas a dor vai aumentar até você perceber que precisa trocar de calçado. Vamos falar sobre cortisol agora. Você sabe o que é cortisol? É aquele hormônio que seu corpo produz quando você está em perigo. Quando você sente medo, quando está estressada. Seu corpo produz cortisol para te preparar para lutar ou fugir. Mas quando você vive constantemente em modo de sobrevivência, seu corpo começa a produzir cortisol como se fosse um hábito. E sabe o que o cortisol excessivo faz com você? Ele destrói seu sistema imunológico. Ele inflama suas articulações. Ele cria resistência à insulina. Ele faz com que você engorde mesmo comendo pouco. Ele te deixa cansada o tempo todo. Ele cria aquela sensação de que você está caminhando com uma pedra gigante nas costas. Você já percebeu como seus pensamentos negativos se tornam dores físicas? Como aquele dia que você acordou pensando que não ia dar conta de tudo.
E no final do dia, sua cabeça parecia estar explodindo. Como aquela semana que você passou se culpando por não ser boa o suficiente. E de repente, você desenvolveu uma dor nas costas que não passava com nada. Isso não é coincidência. Isso é física quântica pura. Tudo no universo é feito de energia. Seus pensamentos são energia. Suas emoções são energia. Seu corpo físico é energia condensada. Quando você pensa em medo, você emite uma frequência baixa que atrai mais situações de medo. Quando você sente raiva, você emite uma frequência que atrai mais situações de raiva. Quando você vive em gratidão, você emite uma frequência que atrai mais situações para agradecer. Mas aqui está o problema. Você não está consciente das frequências que está emitindo. Você está como um rádio ligado em várias estações ao mesmo tempo, sem saber qual está sintonizada. Às vezes você ouve a estação do medo, às vezes a estação da raiva, às vezes a estação da tristeza. E quando você ouve essas estações por tempo demais, seu corpo começa a operar nessas frequências baixas. Pense em como você se sente quando assiste um noticiário sensacionalista. Você começa a acreditar que o mundo inteiro está cheio de violência e tragédia. Seu cérebro cria a impressão de que você está em perigo constante. Mesmo que você esteja segura em sua casa, seu corpo reage como se estivesse em guerra. É exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está constantemente sintonizada nas estações erradas. E seu corpo está reagindo como se estivesse em perigo constante. Aquele aperto no peito não é só ansiedade. É seu corpo espiritual tentando te avisar que você precisa mudar de estação. Mas como você faz para mudar de estação? Como você para de viver em frequências baixas e começa a viver na sua verdadeira frequência? Primeiro, você precisa entender que não adianta só mudar seus pensamentos. Você pode tentar pensar positivo o dia todo. Mas, se seu ambiente está contaminado com energias negativas, você vai continuar operando em frequências baixas. É como tentar viver em uma casa com mofo. Não importa quantas vezes você limpe o chão. O mofo sempre volta porque a estrutura está podre. Seu ambiente físico é um reflexo direto de sua mente. Se você vive em uma casa bagunçada com roupas espalhadas, pratos sujos na pia, contas empilhadas na mesa, seu subconsciente recebe a mensagem de que sua vida está desorganizada. E quando seu subconsciente acredita que sua vida está desorganizada, ele faz de tudo para manter esse padrão. Você já percebeu como sua casa se parece com sua vida? Como quando sua vida está uma bagunça, sua casa também fica bagunçada. Como quando você está se sentindo sobrecarregada, as tarefas domésticas parecem se acumular mais rápido. Isso não é coincidência. Seu ambiente físico é um espelho do seu ambiente mental e emocional. Quando você limpa sua casa, você está literalmente limpando sua mente. Quando você organiza seus armários, você está organizando seus pensamentos. Quando você pinta as paredes de uma cor que te faz feliz, você está reprogramando sua mente para acreditar que merece felicidade. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa transformar sua casa inteira em um dia. Você não precisa meditar por horas todos os dias. Você precisa começar pequeno. Você precisa fazer uma coisa de cada vez. Comece limpando o armário que você usa todos os dias. Organize suas roupas por cor e tipo. Jogue fora o que não serve mais.
Quando você fizer isso, você vai sentir uma leveza diferente. Você vai perceber como aquela pequena ação te faz sentir mais no controle da sua vida. Ou comece pela cozinha. Lave todos os pratos que estão empilhados na pia. Jogue fora os alimentos vencidos. Limpe a bancada. Quando você fizer isso, você vai perceber como aquela pequena ação te faz sentir mais capaz de lidar com o resto da sua vida. Pequenas ações criam grandes mudanças. Porque quando você faz uma coisa pequena e vê o resultado positivo, você ganha confiança para fazer mais. É como treinar um músculo. Você começa com pesos leves e gradualmente aumenta a carga. Mas tem um problema. Seu cérebro está viciado no sofrimento. Ele criou um padrão de acreditar que você precisa sofrer para merecer coisas boas-as. Ele criou um padrão de acreditar que felicidade é algo que você conquista com bastante esforço. Você já percebeu como é fácil se acostumar com a dor? Como você começa a acreditar que aquela dor de cabeça constante é normal? Como você para de estranhar quando acorda cansada todos os dias? Como você começa a aceitar que isso é apenas a sua vida? Isso é o vício químico em cortisol. Seu corpo criou um padrão de acreditar que o sofrimento é normal. Ele criou um padrão de acreditar que você precisa ganhar o direito de ser feliz. E quanto mais você sofre, mais cortisol seu corpo produz. E mais você acredita que isso é normal. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não precisa sofrer para merecer coisas boas ou... Você não precisa ganhar o direito de ser feliz. Você já nasceu merecendo tudo de bom que a vida tem para oferecer. Pense em como um bebê se sente quando está com fome. Ele chora, se debate, faz de tudo para chamar a atenção. Mas quando você atende às necessidades dele, ele para de chorar instantaneamente. Ele não fica chorando por horas porque já foi alimentado. Ele não fica reclamando porque já teve sua necessidade atendida.